O Ministério da Justiça e Cidadania está criando um projeto para fazer alterações na lei da adoção. Bom, para falar sobre esse assunto, a nossa convidada é a promotora de Justiça da Infância e Juventude de Passo Fundo, Clarissa Simões Machado. Seja muito bem-vinda ao PFTV, doutora. Obrigada. Doutora, o número de pessoas no Cadastro Nacional para Adoção, pessoas interessadas na adoção, é sempre maior do que o número de crianças e adolescentes aptos para adoção no país. Por que essa conta, esse número é sempre maior? Basicamente por conta das restrições que os habilitados no Cadastro Nacional de Adoção colocam para adotar. Quando qualquer pessoa se interessa em adotar, passa por um processo de habilitação para adoção no sistema de justiça, ela tem a faculdade de escolher a cor, a idade, se aceita ou não com doença, se aceita ou não com grupos de irmãos, não é? Então, realmente, se o número é maior de habilitados em relação ao número de crianças, por que essas crianças continuam em casas de acolhimento? Na verdade, aqui em Passo Fundo eu posso falar com absoluta certeza, crianças pequenas, bebês recém-nascidos, especialmente, não ficam muito tempo nas casas de acolhimento na atualidade, são rapidamente, obedecido o processo, não é? São colocados em adoção. Nós temos em acolhimento hoje institucionalizados crianças de mais idade e principalmente adolescentes, porque em relação a estes, infelizmente, não há pessoas interessadas em adotar. Qual é a motivação da maioria das pessoas que faz o cadastro para adoção? Eu sempre costumo colocar isto. O CNA, como é conhecido, o Cadastro Nacional de Adoção, é um instrumento legal à disposição da Justiça para que nós possamos dar paz para crianças e adolescentes que por alguma razão perderam os seus pais. E não para dar filhos para casais ou pessoas que não podem gerá-los. Então, são situações bem distintas. Então, a imensa maioria das pessoas cadastradas no CNA hoje não estão cadastradas porque querem fazer a diferença na vida de uma criança ou de um adolescente que não tem pai e mãe, mas sim porque querem realizar o sonho de terem um filho e não estão conseguindo gerar este filho. Doutora, quantas crianças, adolescentes estão hoje nas casas de acolhimento de Passo Fundo? Em Passo Fundo nós temos hoje acolhidos, segundo o último dado de setembro, 56 crianças e adolescentes. Dessas 56, 8 estão em famílias acolhedoras, que é um programa diferente do programa de acolhimento institucional, e as outras 48 distribuídas nas nossas 4 casas de acolhimento institucional de Passo Fundo. A grande maioria dessas crianças são crianças com mais de 5 anos e adolescentes que muitas vezes vão passar, para o resto da sua vida aguardando pela adoção, porque não tem pessoas interessadas na adoção tardia. É bem como eu te falei, a imensa maioria sim. Os entraves que nós verificamos hoje para desinstitucionalizar essas crianças são a falta de interessados, não é? E também, muitas vezes, os empecilhos porque quando uma mãe, um pai, especialmente as mães, porque a maioria são crianças, muitos casos são crianças que a gente nem identifica a paternidade, mas quando a mãe abre mão do exercício do poder familiar no nascimento da criança, ou mesmo não abrindo mão quando ela abandona o processo, é muito rápido. Por vezes, esse processo que era para durar 4 meses se estende a 1 ano, em média, porque os pais não abrem mão deste exercício do poder familiar e vão se valendo de recursos e produção de provas que nós temos que abrir para isso, para não gerar nenhuma nulidade, que por vezes atrasa. Mas não vai passar aqui em Passo Fundo muito mais do que 1 ano, e ainda assim quando se tratar de um processo resistido pelos pais. Bebezinhos e crianças pequenas são colocadas muito rápido em adoção. A gente pode falar que aqui na nossa comarca o processo funciona, os processos são ágeis? Sim. O que acontece é, como a imensa maioria quer criança recém-nascida ou até 3, 4 anos de idade, e não aceita irmãos, não aceita restrições de doença, haverá um número infinitamente maior de pessoas interessadas neste perfil do que crianças desta faixa etária e com essas restrições.
E por isso que demora, em média, o que se costuma dizer? Que se espera, em média, 5 anos um processo de adoção. Não é o processo de adoção, tá? O que se espera é ser chamado, não é para adotar uma criança desta faixa etária, porque há muito mais interessados do que crianças disponíveis. E porque também acontecem muitas adoções à brasileira, não é? Que pessoas que não querem esperar esse tempo, ou mesmo não, estando ou não cadastrados, e se aproximam de uma criança, mantêm um vínculo com ela de 1, 2 anos e depois procuram o sistema de justiça para regularizar a situação. Não é? E daí fica muito difícil, quase impossível para o juiz punir a criança, tirar a criança que já vê como pai e mãe, não é? Aquelas pessoas, e acabam fazendo o que nós conhecemos como adoção à brasileira. Isso também é um fator que atrasa muito. Agora, esse projeto que o Ministério está criando para fazer alterações na lei, como que a população pode participar e dar sugestões? Eu acho que antes de participar e dar sugestões é importante se informar. Entende? Porque muitas das sugestões que estão sendo dadas são relativas a alterações que, na verdade, não são necessárias porque já existem. Por exemplo, a atual legislação prevê que o processo de adoção tem que durar, em média, 4 meses. Não é? Se isso não está acontecendo na sua comarca, tem que se informar. Por quê? Não é? Podem procurar o Ministério Público, o Judiciário, não é? Para tentar verificar o porquê desta demora. Mas é uma alteração que, a meu ver, nem precisaria ser cogitada, porque já está na lei. Rapidamente, doutora, o Ministério Público aqui de Passo Fundo já vem trabalhando e lança oficialmente mais um programa, né, de incentivo à adoção. Que programa é esse? Na verdade, o programa não é de incentivo à adoção. O programa de apadrinhamento afetivo é um programa que incentiva as pessoas a apadrinharem, não a adotarem. Então, pessoas que não querem adotar uma criança por suas razões pessoais, mas que têm interesse de apadrinhar, no sentido de ter um contato periódico com ela, de levar para passear, finais de semana, propiciar férias, auxiliar em estudos, em atividades, elas poderão, então, buscar esse serviço. É um programa de iniciativa do Ministério Público, que teve adesão da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Poder Judiciário. Será lançado oficialmente no dia 29 de novembro, às 13h30, no auditório das Promotorias de Justiça. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho. Obrigada.